Pode. Marcelo Fernandes, boa noite. Caio Meida, Jovem Pan de Campinas. No primeiro tempo do Guarani muito bom, onde começou, fez 2 gols da partida, tomou aquele golzinho no final do primeiro tempo. No segundo tempo, um pouco abaixo, né? Abaixou um pouco as linhas. O que falar do segundo tempo em específico? Poderia ter custado essa vitória do Guarani. Obrigado. Boa noite. Não, eu procuro analisar o jogo por um todo, né? Acho que a equipe, tivemos a chegada de jogadores, né? Jogadores completamente encaixados no dia a dia. Foi muito legal a chegada desses jogadores, junto com os outros que aqui estavam com bastante relevância também, têm procurado fazer o melhor pelo Guarani. Primeiro tempo foi aquilo que trabalhamos, uma equipe que ia vir fechada, procuramos abrir a equipe do Itabaiana e a gente conseguiu criar várias jogadas, tivemos um volume bom de jogo. Realmente o primeiro tempo foi acima do segundo tempo, né? O segundo tempo o Itabaiana ia se soltar por si só, principalmente no começo do segundo tempo, não encaixou algumas marcações, algumas tomadas de decisões erradas. Aí a torcida também já fica impaciente, a nossa equipe já vem aquele problema de insegurança, né? Até porque o gol que nós tomamos no primeiro tempo não existe. A gente vinha tão bem de miolo de zaga, tomamos o gol de um jogador, acho que não tem 1,60 m de cabeça. Então, acontece, lógico que ninguém queria tomar, mas a gente sempre falou disso. A gente estava trabalhando a semana inteira, falando de preocupados com o jogo que ia ser contra a Itabaiana. Muitas pessoas estavam achando que ia ser barbada, que ia ser fácil, muito pelo contrário. Estreou um grande treinador que é o Gilson Kleina. A equipe deles veio fechada. No começo do jogo procurou fazer de tudo para destabilizar a nossa equipe, caindo o jogador, ficando no chão. A equipe teve paciência, conseguimos o volume, mas no segundo tempo realmente a gente, até uns 15, 20 minutos, a gente ficou muito abaixo, não um pouco não. E a gente correu riscos ali. Mas a equipe soube se portar, defendeu bem e construímos o resultado. Acho que o importante é a vitória. Precisávamos dessa vitória. A tabela também, os jogos proporcionaram a gente pular 5 casas hoje, né? Então os jogadores estavam com isso muito na cabeça também, e gera aquela insegurança, mas o importante é que no final deu tudo certo. Série C é isso aí, é jogo difícil, é jogo que vai exigir muito em duelo, e a equipe se portou muito bem nesse quesito. Agora o começo do segundo tempo realmente foi abaixo, a equipe procurou se ajudar, e no segundo tempo, no final, a gente estava mais estabilizado e conseguimos uma grande vitória. Boa noite, Marcelo. Boa Breno noite. Beretta, Rádio Bandeirantes. O que você acha que o Guarani, você que comanda todos os treinamentos, a gente não pode assistir todos, mas o que você acha que o Guarani pode evoluir ainda? Porque a gente viu um Guarani hoje completamente diferente do que foi o Guarani na parada, principalmente no primeiro tempo, né? E você está estreando ainda aos poucos os jogadores que chegaram. Assim, nós chegamos com a sexta rodada nossas, né? 18 pontos, a gente, graças a Deus, esses jogadores conseguiram 11, né? E é muito difícil você, numa divisão tão complicada como a Série C, e a gente procurou... o jogo de Recife ele foi preponderante para tudo isso, né? Saímos daqui com a cabeça voltada a conseguir a vitória e fizemos um jogo realmente de saber que ia sofrer, mas a equipe se portou e conseguiu a vitória. O dia a dia nosso, como você perguntou, que pode evoluir, acho que pode evoluir muito. A equipe mostrou isso no primeiro tempo. Mostrou um volume de jogo muito claro, muito importante. E tudo aquilo que nós trabalhamos esses dias, né? A intensidade foi grande, porque é o que precisa hoje na Série C. A parte técnica, nós temos jogadores aí com uma técnica refinadíssima. Mas a Série C, ela exige que tenha o lado de duelo, o lado de choque, e a equipe está aprendendo a fazer isso. Estou muito feliz com todos, o pessoal está tentando fazer daquilo do melhor. Eu acho que valeu muito essas 2 semanas de treino, foi muito importante. O grupo está muito unido, está muito legal de trabalhar aqui, estou muito feliz. Os jogadores independentes, se vai jogar na Copa Paulista, se vai jogar na Série C, estão todos cientes de ajudar o Guarani. Foi o que eu falei, o artista principal aqui é o Guarani. Não tem ninguém maior que o Guarani, ninguém, nem eu, nem vocês, nem nenhum jogador, nenhum dirigente. A gente tem que estar voltado para o Guarani. E é o que a gente está colocando isso na cabeça dele todos os dias, sem vaidade, sem frescura. A gente tem que colocar a bunda no chão, fazer o que tem que fazer para o Guarani conseguir essas vitórias como conseguiu hoje. Marcelo, boa noite. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas, TH mais Record. Parabéns pelo resultado. Há 2 semanas vocês venceram fora de casa o Retrô. Aí foram 2 semanas importantes, até para contratações, jogadores chegaram para o treinamento. O Guarani vence hoje. E agora mais 2 semanas de preparação. É claro, treinamentos, muito importante. Mas não seria melhor já ter um próximo jogo mais rápido para embalar os jogadores com confiança após um resultado tão importante hoje? Nós falamos disso exatamente depois do Retrô, né? Que íamos esperar 2 semanas para jogar.
Mas é a tabela que aí está, a gente não pode reclamar. A gente tem que trabalhar em cima do que a gente precisa fazer. Sabemos o que a gente precisa fazer para chegar pelo menos entre os 8 e depois é um outro campeonato. E a equipe sabe que é um campeonato muito difícil. A camisa do Guarani é muito forte, é pesada. E a gente sabe que nessas horas, você tendo um espírito de luta e sabendo fazer aquilo com o adversário, você sabendo fazer para neutralizar o adversário e também fazer alguma coisa para poder jogar, foi o que eu falei na primeira entrevista. Eu não sou engessado com esquema de jogo. Eu comecei no 4-3-3 e acabei no 5-3-2. Então, assim, a gente, se possível... Assim, né? Seria muito fácil falar... Já perdemos título cancelando um jogo de primeira rodada e depois o segundo jogo deixou... Só que, assim, a gente... Não pode escolher, né, cara? A tabela tá aí, a gente tem que trabalhar. Deu 15 dias, acho que a equipe se portou muito bem no primeiro tempo, foi muito legal. Tudo aquilo que a gente trabalhou, intensidade. O pessoal que chegou também, coeso, acho que isso é importante. Cabe a nós jogar, independente do dia do jogo. Marcelo, boa noite. Boa noite. Chegando aqui ao jogo, não tinha como a expectativa da torcida era muito grande em relação às contratações. De cara você conseguiu colocar 3 jogadores como titular e colocou mais 3 ao longo da partida. Eu queria que você falasse a respeito da importância dessas contratações e de um nome específico hoje, que foi o do Bruno Santos, que acabou fazendo os 2 gols da partida. Assim, a janela foi muito difícil para a gente, né? Sabíamos que tínhamos que colocar jogadores aqui experientes, porque o nosso grupo era muito jovem, né? Mas uma molecada jovem que quer muito vencer no Guarani. E essa pitada de experiência que a diretoria conseguiu fazer junto com o Farner, Elano, o presidente Rômulo, foi muito difícil, mas muito difícil. A concorrência era muito grande. Eu acho que o clube está de parabéns, mexeu muito bem na janela. Acho que são jogadores que vão acrescentar muito no nosso dia a dia. Jogadores que entraram no jogo de hoje, teve o Cicinho com a experiência. E, o Bruno fez os 2 gols. Então, realmente, acho que feliz foi estar o Guarani, né, nessa situação, que chegaram jogadores que também entraram com o mesmo espírito dos que estavam aqui. E acho que essa soma aí vai ser muito benéfica para o Guarani. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Theo Miranda, IPTV. Queria perguntar para você a importância do jogo de hoje, né? Era praticamente um confronto direto ali. Primeiro dentro da zona de rebaixamento e o primeiro fora. E agora o Guarani dá um salto, vai para a 11ª colocação, próximo aos 8 que se classificam. Queria que você falasse um pouquinho desse cenário, como que é a importância desse duelo, que era tão próximo e agora parece um pouco mais distante para o Guarani. O cenário ele é bem claro para mim, né? E a gente aqui não tem empolgação de absolutamente nada. Nós precisamos melhorar muito, temos muita coisa a evoluir ainda. A equipe está procurando trabalhar muito para sair dessa situação. Hoje demos um passo importante, mas não vamos esquecer que estamos a 3 pontos dessa situação. Mas também lembrar que estamos a 2 da classificação, né? Então acho que isso é importante. É nisso que a gente tem que bater. Nosso time foi leão, como volto a dizer, lá em Recife, conseguir aquela vitória que não é qualquer um, aquele time que nós ganhamos lá tirou o Fortaleza da Copa do Brasil, e a gente foi lá, fez um grande resultado. E hoje era um jogo dificílimo com o Itabaiana. Volto a dizer, estreando um treinador muito bom, que é o Gilson, um cara que eu tenho um respeito enorme, um cara de referência como treinador no futebol. A equipe aguerrida, a equipe que depois se soltou, tentou, sabíamos que eles vinham aqui por uma bola aérea, uma bola chuveirada na área, e a gente procurou trabalhar da melhor maneira possível. O que a gente tem que pensar, sim, tiramos o fardo um pouco lá de trás, né? Das costas lá de trás, e estamos ali perto de conseguir o nosso objetivo. Mas temos muita coisa para trabalhar, tem muita coisa para melhorar, pezinho no chão. O Guarani não ganhou absolutamente nada, tem muita coisa ainda a evoluir, e tem adversários dificílimos pela frente, que a gente sabe que vai ser muito penoso, mas que a gente tem de tudo para conseguir uma grande vaga e continuar na nossa jornada para o nosso objetivo. Boa noite, Marcelo. Boa Henrique noite. Alves, da TV Bandeirantes. Não é a primeira vez que o torcedor do Guarani sai do Brinco de Ouro com aquele sentimento de ufa, acabou. Como mudar esse sofrimento no fim da partida e por que você enxerga ele? Eu não acho ufa nem sofrimento, não, muito pelo contrário. Acho que o torcedor hoje saiu bem feliz do Brinco de Ouro, mas muito feliz, entendeu? Independente do que aconteceu no jogo, a equipe se portou, saímos no primeiro tempo aplaudidos por toda a torcida, acabou o jogo, por mais que tivemos o defeito, saímos aplaudidos. Eu acho que o torcedor do Guarani vai satisfeito para casa, porque ele está vendo uma equipe que está aguerrida, que está honrando sua camisa, jogadores que entram e que estão dando conta do recado, procurando fazer o melhor para conseguir fazer os pontos para o Guarani e conseguir a classificação. Lógico, a torcida ela quer ver jogos como tinha o Guarani,
como eu também vi muitos jogos do Guarani. Eu posso falar para você que eu jogava no Santos e pegava o Guarani na Vila Belmiro com Djalminha, Amoroso e Luizão. Então, realmente, nós já íamos para o jogo, mesmo jogando em casa, com a cabeça um trevo de saber o que vai acontecer naquele dia. Isso hoje está difícil de acontecer não só no Guarani, mas em todos os times. Mas acho que a torcida é esperta, a torcida também ela é inteligente, ela sabe que o campeonato é dificílimo, não vai ter jogo, você pode ver a rodada toda como foi, muitos times empatando em casa, entendeu? Perdendo a chance de poder distanciar ou pontuar, e o Guarani fez a missão de casa dele. Conseguiu a vitória que já escapou no jogo do Figueirense, onde nós empatamos com um a mais, e hoje, graças a Deus, a equipe se portou bem, conseguimos o resultado. Essa situação do Guarani e a situação do campeonato em si, uma terceira divisão, ela é muito peculiar. A equipe ela tem que jogar de acordo com o campeonato. E hoje eu estou satisfeito porque o Guarani está jogando de acordo com o campeonato, conseguindo os pontos onde precisa conseguir, se fechando para não levar gol, e é assim que funciona. Você pode ver qualquer jogo da Série C, eu vejo muito. A maioria dos times faz um gol, faz um gol, coloca a linha de 5 lá atrás e acabou o jogo até 6. O São Bernardo ganhou da gente aqui de 1-0, com 1 a mais em campo, ele fez linha de 5 lá atrás para a gente não fazer o gol. Então é saber jogar o campeonato. E hoje o Guarani está fazendo de tudo e graças a Deus conseguindo as vitórias para entrar de vez nesse campeonato. Boa noite, Marcelo. Beto Toledo, Rádio Planeta Guarani. Tinha muita coisa para poder explorar do ponto de vista tático, né? Começa de um jogo, começa de um jeito, termina de um outro, né? Sim. Você falou sobre a linha de 5, os 3 zagueiros, o Sarará fazendo mais uma vez. Eu queria focar exatamente nesse ponto. Você tinha zagueiro no banco e entra com o Sarará, fazendo a linha de 3. Queria que você explorasse um pouco mais isso e também sobre a saída do Bilu. Você é um pouquinho fominha, já que é a última, tá, professor? A saída do Bilu e a entrada de um jogador que corre um pouco mais por dentro. Pode ter passado por ali um pouco desse sofrimento, na sua opinião, no segundo tempo, por conta do time do Itabaiana ter controlado o meio campo? E uma última rapidinho. Quem tirou aquela bola de cabeça que está todo mundo aqui tentando descobrir e ninguém conseguiu saber até agora? Eu também estou querendo descobrir. Também estou de fora da área. A primeira pergunta foi a saída do Bilu, né, que você me perguntou. O Bilu não estava se sentindo bem no intervalo, a gente perguntou quem estava bem, o Bilu teve um problema no ombro e realmente preferiu sair. O Cauã é um jogador que faz esse lado direito, fez muito pela equipe do São Bernardo, quando jogava na linha de 5, e ele se portou muito bem. Depois, na troca do Sarará, eu coloquei a linha defensiva que fez lá em Recife, porque o Sarará tem uma saída de bola muito boa. Eu acho que o jogo estava muito quente, o Sarará já vinha com o jogo do jogo passado e realmente estava com o ritmo de jogo. Fiquei meio assim de colocar, de repente, o Diogo ou até o Lucão, por ser um jogo que estava muito quente. O Sarará, até pela saída de bola, é melhor. Eu preferi o Sarará. Foi só nesse assunto, porque ele foi bem no último jogo e já estava mais perto do ritmo de jogo, a gente explorou mais nesse lado. É um jogador de meio de campo, que tem uma mobilidade melhor também. Eles colocaram 3 caras rápidos na frente, novos, tiraram todos, né? E colocaram 3 novos para explorar a velocidade, mas aí depois a equipe se portou. Para mim, até uns 15, 20 minutos do segundo tempo, a equipe não teve bem não. Mas depois jogou o jogo como tem que ser, segurou a bola lá na frente como tinha que segurar, como uma equipe experiente. E eu acho que a vitória é muito convincente, muito boa. A equipe jogou para ganhar e merecida a vitória nossa hoje. Beleza, rapaziada? Obrigado aí, viu? Tchau, boa noite.